fazendo mais palhaço, não. O negócio está meio... muito cansado, o palhaço está ficando velho, geriátrico. E está meio destruído o palhaço, assim, sabe? Quem me acompanha no Facebook aí sabe como é que é minha vida, só de aeroporto, né? Eu moro dentro de Congonhas, minha casa, estou montando uma igreja lá dentro. Se vocês quiserem frequentar quando estiver em Congonhas, a minha igreja vai ser lá do aeroporto. Aí, estamos lá. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu gosto muito de vir aqui em Itaúna, na Igreja Batista Central, pastor Itamar. A igreja está linda, não está, gente? Está linda demais da conta, bom absurdo isso. E então vamos lá, abra a tua Bíblia, lá em Hebreus capítulo 12, no versículo 1. Hebreus capítulo 12, no versículo 1. Vou meditar um pouco sobre esse texto. Nós estamos começando o ano de 2014, já está quase terminando 2014, né, gente? Passa rápido, não passa? 2013 começou ontem, já passou rápido. E 2014 vai voar também. Mas como é que nós vamos começar esse ano, 2014? Como é que a gente quer viver, caminhar esse ano de 2014? E eu queria conversar um pouco com você sobre isso, lendo esse texto, sobre essa corrida, a corrida da nossa vida. Esse tempo de 2014, Hebreus capítulo 12, do versículo 1 e o versículo 2. Todos acharam, amém? Hebreus capítulo 12, versículo 1 e o versículo 2. Portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém, irmãos? Bom, eu falo sobre isso aqui, sobre a corrida da nossa vida. Como é que nós estamos correndo a corrida? Como nós vamos correr a corrida esse ano de 2014? Como é que você vai caminhar a trajetória da sua vida esse ano de 2014? Não sei se você planejou, se fez alguma coisa. Como é que está a tua vida? Tem muita gente que começa o regime. Esse ano eu vou ficar sem tomar Coca-Cola. Esse ano eu vou ficar sem fazer isso. Esse ano... E tem gente que consegue mesmo. Ano passado eu consegui ficar sem tomar Coca-Cola o ano todo. Foi uma bênção. E nesse texto aqui, eu quero pegar algumas coisas, como é que a gente vai correr essa corrida? Como é que eu imagino essa corrida nesse texto de Hebreus capítulo 12? A Bíblia, nesses dois textos aqui, nesses dois versículos, traz algumas ideias para nós. Ela fala, no versículo 1, nós, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos do que nos atrapalha e do pecado. Qual a tradução que está dizendo aí? Livremos-nos do peso e do pecado. Tem alguma tradução que está dizendo isso? Peso e pecado? A sua tradução está dizendo, eu gosto dessa tradução, peso e pecado. Primeiro, nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. Livremos-nos do peso e do pecado. Segundo, e corramos, está no plural, corramos no plural, corramos, está no plural. A corrida... com perseverança a corrida que nos está proposta. Versículo 2, tendo os olhos fitos em quem? Em Jesus. Então quero pegar essas 4 dicas desse texto, para a gente poder falar um pouco sobre isso, como é que nós temos que correr esse ano a corrida da nossa vida. Primeiro o texto fala que nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunho. Como é que eu imagino essa corrida? Eu imagino essa corrida como uma corrida de revezamento de bastão. 5 pessoas correm, num tiro de 100 metros, com um bastão, e ele passa para o outro, que passa para o outro, o último a chegar naquela linha, para ultrapassar, todos os 5 completaram a corrida, ou talvez até ganhem essa corrida, a corrida da nossa vida. Então, eu imagino essa corrida como uma corrida de revezamento. E o pastor Itamar, eu sei que ele gosta muito de correr, né? E tem uns atletas aqui também que gostam de correr, eu não sei qual a colocação que eles chegam, mas eles chegam, né? Isso é importante. E... primeira coisa que eu quero falar para vocês, eu quero que vocês decorem. Como é que nós temos que correr essa corrida? Olhando para a nossa história, olhando para trás, tão grande nuvem de testemunho. Olhando para a nossa história, olhando para trás, livrando-nos do peso e do pecado, olhando para dentro. Corramos, no plural, corramos
Correndo, não é sozinho que está correndo, está correndo em conjunto com pessoas. É uma corrida de revezamento. Corramos, olhando para o lado. E o final, olhando para frente. Então, atrás, dentro, lado e frente. Vamos decorar isso? Vamos decorar? Então, se a gente decorar isso, fica mais fácil para a gente decorar a mensagem depois. E quando você precisar de pensar como é que eu tenho que correr a corrida da minha vida, você vai decorar isso, você vai imaginar. Isso vai trazer ao seu coração esperança e talvez até a forma de você pensar como você tem que correr essa corrida. Então vamos lá, decorando? Olhando para trás, dentro, lado e frente. Só as irmãs, vamos lá, mulheres, atenção. As mulheres são melhores do que os rapazes, atenção, vamos lá, 1, 2 e... As mulheres foi muito ruim, os homens são melhores do que as mulheres, atenção. Tem homem aqui, gente, sim ou não? Ixi, eu sei que tem muito cruzeirense. Então vamos lá, homens, 1, 2 e... Atrás, dentro, lado e frente. Os homens ganharam. Não foi, os homens fizeram melhor do que as mulheres. Foi ou não foi, gente? Não, então vou falar assim. Vocês estão achando que eu estou falando no microfone, né? Então não vou falar no microfone, os homens vão ser melhor do que as mulheres. Vamos lá, atenção, vamos decorar isso. Só as meninas de 0 a 120 anos. Vamos lá, meninas, 1, 2 e... Muito bem, agora os homens. Vamos lá, dá um show, homens, 1, 2 e... Os homens ganharam. Foi bem melhor. Então vamos pensar um pouco sobre isso. Vamos todo mundo junto falar então, tá bom? Agora, 1, 2 e... Como é que a gente corre a corrida da nossa vida? Olhando para trás, para dentro, para o lado e para frente. Então olhando para trás, para a nossa história. Olhando para a nossa história. Então imagina, a Bíblia fala sobre uma tão grande nuvem de testemunha. Que tão grande nuvem de testemunha é essa, gente? Para mim, são as pessoas que já correram a corrida da nossa vida, da vida deles. Pessoas que já correram essa corrida, que estava com o bastão na mão e hoje passou o bastão para você, para mim, para nós. Essas pessoas que estão na arquibancada da história da vida, são aquelas pessoas que já correram. Como Pedro, Tiago, João, os discípulos, talvez pessoas queridas suas que estavam no Senhor e correram essa corrida, pessoas que fundaram essa igreja, pessoas que já partiram para o Senhor e que estão na arquibancada da história da vida. Uma tão grande nuvem de testemunha. Quando você vai correr, você está correndo, você vê aquela arquibancada cheia de gente. E muitas vezes quando a gente está correndo, a gente olha para aquela arquibancada, aquela torcida, aquilo inflama a gente. Parece a torcida do Atlético Mineiro, aquele negócio maravilhoso, sensacional, que deixa qualquer atleticano maravilhado e cruzeirense assustado. Amém, gente? É aquele negócio que dá na gente assim, a gente vê aquela torcida, aquilo anima a gente mais a correr. Então nós temos que correr a corrida da nossa vida, olhando para a nossa história, amém? As pessoas que já correram. Quantas pessoas correram essa corrida e passou o bastão para você? Mas como é que nós temos que correr essa corrida? Não olhando para trás com aquele saudosismo. Olhando para trás e ficando, porque no meu tempo, na minha época, porque era maravilhoso. Lá em Êxodo capítulo 4, versículo 2, quando Deus chama Moisés para poder tirar um povo do Egito, Moisés já estava velho. Moisés tinha matado um homem e estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. Aí Moisés estava no final de carreira. Aí Deus pega e chama Moisés e fala assim: Deus, mas eu sou gago, eu não sei falar. Chama outro, eu não consigo falar, não dá. Está lá em Êxodo capítulo 4, versículo 2. Deus chama Moisés. Aí Deus pega e Moisés fala assim: Deus, mas não dá. Aí Deus pergunta para Moisés: ei, o que é isso na sua mão? Ele pega e fala assim: uma vara. Está ali, ó, você está vendo ali, né? Aqui é bom porque tem toda hora aparece o texto. Se você falar um texto errado, aparece errado ali. O que é isso na sua mão? Ele perguntou: é uma vara. Deus perguntou para Moisés: Moisés, o que é isso na sua mão? Uma vara. Mas o que é isso, Deus? Uma vara que eu achei no meio do mato, que não serve para mais nada, para quê? Mas a pergunta de Deus, muitas vezes nós entendemos a pergunta de Deus errado. E muitas vezes também nós não olhamos para a nossa história. Como Deus foi fiel no seu passado, na sua história, Deus é fiel hoje, amém, irmãos? Deus foi fiel em 2013, Deus vai ser fiel em 2014, 2015, 2016. Nós temos que crer nisso, então a gente vai perder a esperança, não vai viver mais. Mas muitas vezes nós entendemos a pergunta de Deus errado. Nós não olhamos para a nossa história. Quantas pessoas já correram a corrida da vida, já partiram para o Senhor? Ou quantas pessoas agora estão passando o bastão, mas ainda está desanimado?
Como é que nós temos que correr essa corrida? Olhando para a nossa história, para a arquibancada da história. Mas a pergunta de Deus, muitas vezes a gente entende a pergunta de Deus errada. E muitas vezes nós não entendemos, não olhamos para a história. Por exemplo, tem muitas pessoas que correm a corrida, talvez está mais velho, está mais idoso, já está passando o bastão, começa a ficar reclamando da vida, resmungando, e corre a corrida, lamentando, esquecendo da nossa história, esquecendo que o Deus que foi fiel na história é o Deus que é fiel hoje. Ele vai cumprir a proposta dele na sua vida, amém? E Moisés, quando ele fala, Deus, mas o que é isso? É só uma vara. Deus perguntou, o que é isso em sua mão? A pergunta de Deus é, o que é isso em sua mão? Uma vara. Só que muitas pessoas entendem a pergunta de Deus errado, já viu? Como é que o saudosista entenderia essa pergunta de Deus? Quando eu tinha na mão Jesus, quando eu era jovem, quando? Porque no meu tempo, fala até com a voz fantasmagórica, viu? Tem pessoas que já são mais idosos e falam assim, porque no meu tempo, porque na minha época, porque os meus jovens, porque os jovens da minha época. Só fica no passado. A pergunta de Deus não é o que você tinha na sua mão, é o que você tem na sua mão. Essa é a pergunta de Deus. Mas eu só fico preso naquele passado, naquela história, porque os jovens da minha época, eles eram mais crentes, porque a igreja na minha época, saudosista. Eu sou saudosista. O saudosista sofre muito, né, gente? Sofre muito. Eu sou muito saudosista. Eu tenho que controlar minhas emoções, porque senão eu sofro demais. Eu fico preso num passado sem resposta. E eu quero trazer aquele passado que hoje é muito melhor. Se o passado foi bom, o presente é melhor ainda, amém? O presente é melhor ainda. Aí tem gente que fala, porque no meu tempo. Que seu tempo? Seu tempo é hoje, você não morreu ainda. Amém, gente? Ou você está morto, hein? Você está morto? Você está na arquibancada da história? Você está correndo a corrida da vida. O seu tempo é hoje, é agora. E a gente fica falando, porque na minha época, porque no meu tempo, o seu tempo é hoje, você está vivo, você não morreu ainda. Então como é que nós temos que correr a corrida? Entendendo a pergunta de Deus, nós temos que entender que é o que tem na sua mão, não é quando você tinha na mão. Tem gente que entende essa pergunta como futurista. Quando eu tiver na mão. Quando eu tiver aquele carro, aquela casa, aquele dinheiro, quando a minha vida melhorar, aí eu vou trabalhar para Jesus, aí eu vou correr a corrida da vida direito, aí minha vida vai mudar. Não é a pergunta de Deus, não é no futuro, não é no futuro, é o que você, não é quando você tiver na sua mão, é o que você tem na sua mão. Essa é a pergunta de Deus. Tem gente que entende como calculista. Já viu como é que o calculista entende essa pergunta de Deus? Quanto eu tenho na mão? Quanto? Não dá. Não dá, Jesus, é muito pouco. O Senhor tem que me dar mais, tem que me abençoar mais, porque não dá. Não, Jesus, não vai dar. A gente corre a corrida perguntando, quanto que eu tenho na mão para poder correr essa corrida? Não dá, é muito longe, Jesus, eu não vou conseguir. Não é a pergunta de Deus. A pergunta de Deus não é quanto você tem na mão, é o que você tem na sua mão. Tem gente que entende também essa pergunta diferente. O realista. Deus, o que eu tenho não dá. Você tem que entender, Deus, que a época está difícil, não dá. Agora, quando os meus pais eram crentes, era melhor, era mais fácil. Porque quando meus pais estavam na igreja, antigamente era melhor, porque hoje o mundo mudou, os jovens mudaram. Deus tem que mudar a sua cabeça. Não dá para correr essa corrida desse jeito. É mais difícil. Mas a pergunta de Deus não é isso. A pergunta de Deus é o que você tem na sua mão. Eu tenho que correr essa corrida, gente, olhando para essa história, olhando para essa tão grande nuvem de testemunho, que quantas pessoas correram essa corrida, pessoas que abriram essa igreja, abriram essa porta e que lutaram, e que deram a sua vida, a sua energia, que deram o seu tempo, que deram a sua dedicação à obra de Deus e correu bem essa corrida, hoje está na arquibancada da história, e que passou o bastão para nós, e um dia nós vamos passar o bastão para essas pessoas. Nós temos que correr então olhando para a nossa história, amém, irmãos? Olhando para a nossa história. Eu, graças a Deus, eu tenho um papai e uma mamãe viva, que é bem mais velho do que eu. E por que filho tem que nascer de pai e de mãe? Filho nasce de árvore. É possível você ter a maturidade? É possível, gente, ter a maturidade e a juventude? Sim, é possível. Eu estou com 40 e poucos anos, parece 60, né? Eu estou com 40 e poucos anos de idade. Se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, com 20 anos, minha vida seria diferente. Mas hoje é possível você ter a maturidade que você tem,
ou a juventude e a maturidade, de 60 anos, de 40 anos, de 50 anos, porque você nasceu com um pai que tem a maturidade, que tem um conhecimento. Se você ouvir o seu pai, se você ouvir essas pessoas que correram essa corrida da vida, que passou o bastão para você, a sua vida vai ser diferente. Então escuta e corre essa corrida, olhando para essa tão grande nuvem de testemunho, olhando para a palavra, olhando para Deus. Corra essa corrida olhando para essas pessoas que já correram. Quantos vovós não tem na igreja? Gente, eu não tenho vovô e vovó viva. Infelizmente eu não tenho vovô e vovó viva. Mas a minha esposa tem uma vovó de 84 anos, linda, maravilhosa, assim, Jesus de menininho, lindona, fofinha. Aí sabe o que eu faço com a vovó? Porque a vovó tem um conhecimento, tem maturidade. Ela já correu a corrida. E ela hoje tem, a saúde dela não deixa ela correr mais, orar, fazer o que ela faz. Ela ora e ora muito por nós. Ela ora e ora muito por nós. Tem pessoas que ficam idosas e falam assim: não tem mais nada para fazer, porque no meu tempo eu fazia, eu pregava, eu visitava, eu fazia isso. Você tem muito tempo para orar. Amém, irmãos? Não fique triste por envelhecer, muitos não terão esse privilégio. Aí o que eu faço com minha mulher? Manda a avó lá para casa. Eu peço para a avó lá para casa, sabe, porque eu tenho 3 filhos, eu preciso que meus filhos me vejam cuidando da vovó, fazendo carinho nela, cafuné nela, ouvindo ela, os conselhos dela, as palavras dela para a minha vida. Porque quando eu ficar velho, eles vão fazer a mesma coisa comigo. Então eu cuido bem da minha vovó, eu escuto a vovó, eu escuto meus pais, eu peço conselho. Eu tenho que correr essa corrida, olhando para essa história, olhando para a minha história, olhando para essas pessoas que já passaram, que já correram essa corrida. Eu tenho que olhar para a palavra, eu tenho que olhar para Deus. Bom, a palavra de Deus também nos diz o seguinte, no versículo 1, que diz o seguinte: livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado, do peso e do pecado. Essa tradução eu gosto mais. Segundo, olhando para dentro. Eu tenho que correr essa corrida olhando para dentro, livrando do peso e do pecado. A Bíblia traz distinção nesses dois, gente: peso e pecado. Nem todo peso é pecado, sabia? Mas todo pecado é um peso. Nem todo peso, a Bíblia fala assim: livrando-nos do peso e do pecado. Nem todo peso é pecado, mas todo pecado é um peso. Por exemplo, o que pode ser um peso para você que é legítimo e não é um pecado? É legítimo você ter um carro zero, sim ou não? Sim. É legítimo você ter uma casa boa, sim ou não? Sim. É legítimo você fazer uma viagem todo ano? É legítimo. Mas quando essa coisa pode se tornar um peso para mim? Quando ela se torna um peso. São coisas legítimas que podem se tornar peso, mas nem todo peso é pecado, mas todo pecado é um peso. Aí eu quero falar um pouco sobre pecado, olhando para dentro de nós mesmos. O que pode nos atrapalhar a correr essa corrida da nossa vida? O pecado. Abra a tua Bíblia, lá em Marcos capítulo 9, versículo 42 e ao versículo 50. Marcos 9, capítulo 9, versículo 42 ao 50. Nós temos que correr olhando para dentro de nós mesmos, porque o pecado pode me atrapalhar a corrida da vida. O versículo diz o seguinte: se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creia em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Pode passar. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as 2 mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na terra, na vida aleijado, do que tendo os 2 pés e ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se os seus olhos fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho, do que tendo os 2 olhos e ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Como é que é isso, pastor? Gente, eu tenho que correr olhando para trás, para a minha história. Eu tenho que ver quem correu. Eu tenho que ouvir os meus pais, as pessoas que já correram. Eu tenho que ouvir, eu tenho que correr a corrida da minha vida 2014, olhando para essas pessoas, sentando, pedindo conselho, ouvindo o pai. Mas eu também tenho que correr a corrida da minha vida olhando para dentro de mim, livrando de todo o peso e do pecado. O pecado me atrapalha a correr a corrida da minha vida.
Aí você fala, esse texto diz o seguinte: se o teu olho te faz pecar, arranque-o. Se o teu braço te faz pecar, corte-o. Se tua perna te faz pecar, arranque-a. Como é que é isso, pastor? Não vamos fazer um culto de mutilados aqui, é? Traz uma serra elétrica, é? O que está fazendo você pecar? Minha mão, então deixa eu cortar sua perna, cheio de sangue aqui no chão. Imagina esse culto. Culto de mutilados. Da serra elétrica. O pastor Jason. Já imaginou? É isso que a Bíblia diz, gente? Ela está falando, seu braço faz pecar. Não é culto de mutilado, não é para você poder arrancar. Agora, chega em casa sem um braço, mas arranquei um braço aí, eu estou sem um braço. É melhor entrar no céu com um do que com dois e ir para o inferno. Não é nada disso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo o seguinte, meu irmão: tem gente que tem uns pecadinhos de estimação, já viu? Pecadinho de estimação. Esse pecado seu é tão importante quanto um braço e uma perna, já viu? Gente que o pecado para ele se tornou tão importante quanto um braço e uma perna. Eu estou vendo tantos pastores, eu estou vendo tantos líderes, pastores cansados do ministério, gente. Pastores largando o ministério por causa de adultério. Membros, igreja, por causa do pecado. Pessoas que não estão levando a sério. Pessoas que estão relativizando o pecado. E essa palavra pecado muitas vezes não é pregado na igreja, porque fala assim: ai pastor, não fala de pecado, ai eu não tenho pecado, essa palavra é muito pesada, nós vivemos num mundo pós-moderno, você não pode usar a palavra pecado mais. Eu não tenho pecado, eu tenho um problema. Problema psicólogo resolve, mas pecado ele não resolve, porque pecado confessado é pecado perdoado, mas o problema não te leva para o inferno, mas o pecado te leva. Aí eu acho que eu tenho um problema, um desvio de caráter. Isso é um problema, viu pastor? Isso é um problema, Eu vou no psicólogo e não resolve, porque eu não confesso o seu pecado. Aí tem gente que relativiza tudo, já viu? Tudo é relativo, pastor. Não, o pecado é relativo. Se para você o pecado é relativo, o significado é absoluto. Amém, gente? É o inferno. Não tem nada a ver, já viu a galera hoje do relativismo? Nada a ver. Se para você não tem nada a ver, o HIV, hein? O HIV, aí, você está achando que não tem nada a ver? Tem a ver. E a gente vai brincando com o pecado. Mas o que a Bíblia quer dizer para nós ali, meus irmãos? Você tratar seriamente com o seu pecado. Tem pessoas que têm pecado de estimação, que falam assim: nada a ver pastor, só 1% meu pecadinho de estimação, só eu de noite, meu pecadinho na internet. Ninguém tropeça em montanha, amém gente? Amém gente? Pecado é sutil, você não pega de repente, sem querer pequei, não. Se for pecar em adultério, no adultério, você não vai pecar de repente, sem querer eu pequei no adultério, não. Você vai dando lugar, você vai deixando, as coisas vêm sutil, é a sutileza do pecado. Você vai dando brecha, é um nada a ver, viu? Aí, você não tropeça em montanha. Ou alguém já viu alguém tropeçando no pico da bandeira? Ninguém tropeça, você tropeça em quê? Em gravetinho, em tampinha, coisas pequenas a gente tropeça. Então a gente tem que correr a corrida da nossa vida pensando isso, olhando para dentro de nós. A pessoa que corre no asfalto e a pessoa que corre dentro de uma mata fechada, a probabilidade daquela pessoa que está correndo no asfalto é muito maior de ganhar do que aquela que está dentro da mata, porque está cheio de embaraços. De embaraços que podem embaraçar. É graveto, é cipó, é folha, que atrapalha você correr. E correr dentro de uma mata fechada é correr com o pecado. Te atrapalha. E é sutil. A coisa é sutil, mais do que você imagina. Trate seriamente com o seu pecado. Deus fala ali, para líder: se o teu pecado te faz tropeçar um dos meus pequeninos, é melhor você amarrar uma pedra no seu pescoço e lançar no mar. Você que é líder, quem que é líder na igreja aqui? Alguém é líder de liderança de alguma coisa, lidera alguma coisa na igreja? Levanta a mão bem alto, Se você tiver célula, molécula ou átomo, pode valer também. Olha, isso é sério para vocês, líderes e pastores. Se você, ai daquele que fizer um dos meus pequenos tropeçar. Se você for chamado para liderança, isso é muito mais sério do que você imagina. Se você cair, você vai levar um punhado com você. E Deus trata sério com isso. Então nós temos que tratar sério o nosso pecado, amém, irmão? Nós temos que cortar essas coisas da nossa vida, sabe por quê? Porque o seu pecado pode fazer outros tropeçarem. Sabe por que eu tenho que levar a sério isso na minha vida, olhando para dentro de mim do meu pecado? Porque o seu pecado pode te levar para o inferno. Isso é sério.
Nós temos que tratar sério com isso, porque nem sempre o sentir-se bem é sinônimo de ser abençoado. Ai, esse pecadinho me faz tão bem, eu sinto tão bem pecando com esse pecado, tão bem, eu sinto tão bem. Nem sempre o sentir-se bem é sinônimo de ser abençoado. Então trate sério com o seu pecado. Não brinque, fuja. Eu tenho que tratar sério o meu pecado, sabe por quê? Porque a dor agora é momentânea e não se compara com a alegria do porvir. Dói agora, dói, mas não se compara com a alegria do porvir. Vale a pena sofrer, vale a pena passar pela privação. A alegria do porvir é muito maior. Dói, mas não se compara com a alegria do porvir. É que nem passar metiolate. Amém, gente? Já viu como é que era antigamente? Metiolate hoje não dói, metiolate hoje está com nada. Na minha época, metiolate doía, eu no açúcar também não doía. Era aquele vidrinho, aquele negócio de vidro, com aquele negócio que eu lembro até hoje, eu tenho trauma daquele negócio, que vem com a telinha. A mãe molhava. Aí você fala assim, mãe, vai doer. Vai doer, a mãe falava que vai doer, ela não mentiu. Amém, gente? Rejeitar o pecado dói. Caminhar com Jesus é fácil? Muitas vezes não é fácil, é difícil. E quem falou que é fácil, enganou você. Porque minha mãe falava assim, tem mãe que fala assim, vai doer? Não, vai não, filho, vai doer não, é mentira, vai doer. Hoje não dói, antigamente doía. Aí a mãe falava assim, mãe, vai doer? Vai doer, filho. Mãe, vai doer, mãe. Vai doer, filho. Mas fica tranquilo que a mamãe sopra. Aí a mamãe vai lá e molha. Aí o menino fecha o olho. Ai, mãe, vai doer, mãe. Sopra, mãe, sopra, mãe, sopra. Não, filho, nem coloquei ainda, calma. Aí ela vem com metiolate, ela vem colocando, ai mãe, sopra, mãe, sopra, calma, filho, não coloquei. Aí ela vai lá e coloca, ai mãe, ela sopra. Dói, gente, dói. Cortar o braço dói. Viver sem braço é ruim, né? Sem perna é ruim. Mas tem gente que tem pecadinho de estimação, que o pecado dele se torna tão importante quanto um braço e uma perna. Jesus pede para você cortar isso da sua vida. Tem gente que tem um pecadinho de estimação. Já viu que esse pecadinho de estimação, que se você não fizer naquele dia, parece que seu dia não foi completo? Tem gente que é assim. Aí ele acorda de noite de madrugada. Não, eu não pequei, peraí, deixa eu pecar. Porque eu tenho que pecar. Trate seriamente com o seu pecado, mesmo que doe. E se doer, o Espírito Santo assopra. Amém, irmãos? Amém? Trate sério com o seu pecado, porque a dor agora é passageira, mas a outra é eterna. O inferno. Trate sério com o seu pecado, porque a dor agora é passageira, mas a outra é eterna. Trate sério com o seu pecado, porque com o pecado não se negocia. Amém, irmãos? Não se negocia com o pecado. Não, Deus, espera aí, Deus, eu tenho que mudar esse negócio aí, Deus, porque o Senhor viveu 2000 anos atrás, o negócio mudou, agora o negócio mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Deus não negocia com o pecado, amém, gente? Olha, não brinque com o pecado, não se apaga fogo com gasolina, amém, gente? Ou você acha que quando a casa está pegando fogo, vai o caminhão da Shell apagar fogo, é isso que vai? Não se apaga fogo com gasolina. Aí você fala assim, pastor, mas a carne é fraca. Não dá, pastor, a carne é fraca, mas o pecado não é vitamina não, irmão, amém? Você acha que você pecando, você vai ficar mais forte? Você tem que fugir do pecado, amém, irmãos? Esse ano 2014, eu tenho que correr a corrida da minha vida olhando para dentro de mim, as minhas vontades, as minhas emoções, meus desejos, que podem me fazer tropeçar e tropeçar outros pequeninos. Eu tenho que olhar, eu tenho que correr a corrida olhando para dentro de mim, as minhas vaidades, meu orgulho. Nós estamos cheios. Que me faz tropeçar e que faz outros também tropeçar. Trate sério com o seu pecado, porque a responsabilidade é sua, amém? Tem gente que fica culpando maldição hereditária, já viu? Porque meu pai fumava, eu fumo. Porque meu pai roubava, eu roubo. Porque meu pai batia nos meninos, eu bato. Porque meu pai separou 5 vezes, eu separei 10. Coloca a culpa no pai. A porta, que Deus fala que a porta é estreita, porque você vai passar um de cada vez, amém, gente? Eu ficava em crise com esse negócio da porta estreita. Eu falei, Deus, está errado esse negócio de porta estreita, porta larga. A porta estreita conduz a salvação e a larga a perdição. Está errado, Senhor. A porta larga tem que ser para a salvação, passa mais gente. Presta atenção, Jesus. Porta larga, mais gente.
Mas não, a porta é estreita porque só passa um de cada vez. É você e Deus, Deus e você. Porque o meu pai, porque... Não, Jesus levou na cruz todas as nossas maldições, todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, e levou na cruz. Amém, irmãos? Não tem desculpa. Não tem como justificar. A responsabilidade é sua, amém? A minha responsabilidade, a culpa é minha, eu sou responsável. Sou eu. Quando eu vejo que eu sou o meu próprio problema, eu achei minha cura para mim. Quando eu vou terceirizando meus problemas, as minhas carências, os meus problemas, eu vou terceirizando ele, colocando para outras pessoas, eu nunca vou achar a cura. Mas quando eu descubro que eu sou o meu próprio problema, eu acho a cura para mim. Eu acho a cura. Olha, eu não sou diferente de nenhum de vocês, de nenhum homem aqui, eu não sou diferente de nenhum. Eu tenho todas as lutas que você tem, só que eu fujo do pecado. Eu corro do pecado. Eu falei com a minha esposa, eu fiz uma declaração de amor para minha esposa no dia de um casamento. Minha mulher é bonita demais. Pensa numa mulher bonita, é minha mulher. Pele boa, dente bom, cabelo bom e boa reprodutora. Muito bonita. Só que eu trabalho com muita gente bonita também. E eu trabalho com gente bonita. Eu sei que minha mulher vai envelhecer como eu também vou envelhecer. E graças a Deus eu gosto de mulher. Amém, gente? Ô, bênção de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Aí, eu sei que a minha mulher vai envelhecer. E eu vou encontrar pessoas mais bonitas que a minha mulher. E minha mulher vai encontrar pessoas mais bonitas que eu e mais interessantes que eu. Mas eu decido escolher minha mulher todo dia. E uma declaração de amor para minha mulher que eu fiz, que eu aprendi na revista Veja. Olha que bacana. Ela não sabe disso. Então ela também não está assistindo o culto hoje. Eu falei para minha mulher assim, amor, aos 20 anos de idade eu conheci muitas mulheres bonitas. E eu poderia ter conhecido a mulher da minha vida aos 20 anos de idade. Aos 25 anos de idade eu conheci muito mais mulheres que com 20 anos. Aos 30 anos, amor, eu conheci muito mais mulheres que com 20 e com 25 anos. Aos 39 anos, eu casei com 39, já virando o cabo da Boa Esperança ali, quase desistindo. Achei que ia ficar solteiro o resto da minha vida. Eu falei, Deus, eis-me aqui, vou gastar minha vida servindo o Senhor, é isso mesmo. Eu vou ser feliz solteiro, amém? É possível ser feliz solteiro, gente? Sim ou não? Sim, é possível. Sim. É possível ser feliz casado? Sim, é possível ser infeliz casado? Sim. É possível ser infeliz solteiro? Sim. Eu escolhi ser feliz casado. Aí, eu casei com 38 anos, 39 anos eu fiz uma declaração de amor. Amor, com 30 anos eu conheci muitas mulheres bonitas. Com 35 conheci muito mais mulheres, com 20, com 25, com 30, com 35. Com 39 anos, meu amor, eu conheci você. E eu, com todas as possibilidades que eu tive, com várias mulheres que eu conheci bonitas, eu escolho você. E abro mão de todas as outras que eu venha conhecer. Essa mulher endoidou. Enlouqueceu, velho. E eu sei que ela vai ficar velha, eu vou ficar velho, mas todo dia eu escolho amar essa mulher. Responsabilidade minha, uma escolha minha, nossa. Amor é isso, gente. Eu escolho todo dia amar ela. Porque você acha que tem um amigo meu que separou não sei quantas vezes. Eu falei, se eu soubesse que só muda a mulher, mas os problemas é o mesmo, eu tinha ficado com a mesma. Você acha o quê, filho? O problema é você. O problema é você. Um dia, o marido levou a mulher para se conciliar com um pastor, amigo meu, e o marido falou assim, aqui pastor, fala para essa mulherzinha, pastor, que a Bíblia fala que as mulheres têm que ser submissas ao vosso marido, fala para ela, porque ela não me ouve não, ela ouve o Senhor, pastor, fala para ela, pastor, fala, que as mulheres, a Bíblia diz que as mulheres têm que ser submissas ao vosso marido, fala para ela, pastor. O pastor amigo meu cruzou o braço, colocou a mão no queixo e inclinou a cadeira. Quando o seu pastor fizer isso no aconselhamento, vai vir uma lenhada na sua cabeça. Ele ficou olhando aquele cara falando aquelas besteiras todas. Ele falou assim, você está lendo o versículo errado, filho. Que isso, pastor? A Bíblia não fala que as mulheres têm que ser submissas ao nosso marido. Não, fala, mas esse versículo é o dela, lê o seu. Qual que é o seu, marido? Amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Como é que ele amou? Morreu, morto não tem vontade. Mas eu sei que eu estou arriscando demais falando que mulher, tem umas mulheres que elas abusam desse versículo também. Mas mulheres, leiam o seu versículo, porque a mulher fica com o marido,
você tem que morrer, você é morto. Tá, 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 tá. Mas mulher, você quer que o marido morra por você? Honra ele. Honra ele. Faça cafuné, carinho, passa os bifes na hora. Amém? Não dá café dormido para esse homem, não. Faz uma academiazinha bacana, lá cá atrás tem uma legal. Tem umas mulheres, agora já casei, vou relaxar. Relaxa para você ver, bobona. Vai, que absurda. Honra o teu marido cuidando de você, amém? Trate seriamente com o seu pecado, porque daqui a pouco pode ser tarde demais. Trate seriamente com o seu pecado, porque daqui a pouco pode ser tarde demais. Tem gente brincando com Deus, né? Aí a irmãzinha fala assim, vira pro pai, o pai e a mãe viajam, aí a namorada liga pro namorado, amor, vem aqui pra casa, papai viajou, mamãe, eu não quero ficar sozinho aqui. Vem orar por mim. Aí depois aparece grávida, pastor, Deus me perdoou aqui, ó. Perdoou, você pediu perdão? Pedi, mas a criança está viva ainda aqui, ó, está aqui, ó. Ela acha que o perdão de Deus mata a criança. Olha só como é que relaciona com Deus, gente. Olha, pode ser tarde demais, talvez uma doença, uma AIDS, alguma enfermidade. Filho destruído. Quantas famílias destruídas hoje porque tem pais egoístas, maridos e mulheres egoístas que só pensam neles. Família destruída, filhos sequelados, pais desestruturados. E está sendo um desfavor para o reino. Famílias. Então trate seriamente com o seu pecado, porque daqui a pouco pode ser tarde demais. Trate seriamente com o seu pecado, porque com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Amém, gente? Deus não se deixa escarnecer. Trate seriamente com o seu pecado, porque só você pode fazer isto. Amém? Só você pode fazer isso. Então, nós temos que correr a corrida olhando para dentro de nós, olhando para a nossa história, olhando para dentro de nós e tratando sério o nosso pecado e a nossa vida, os nossos embaraços. Nós temos que correr a corrida olhando e pensando nisso. Nós temos que correr a corrida também, a palavra de Deus diz, olhando para o lado. Olhando para o lado. Corramos, está no plural, corramos, é uma corrida de revezamento. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem cessar. Amém, irmãos? Amém. Nós precisamos uns dos outros. Vira para o seu irmão e fala assim, eu preciso de você, fala. Fala, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo, fala. Até o fim. Maravilha. Nós precisamos de você. Cultive as suas amizades como plantas raras de grande valor. Nunca economize abraços e beijos. Amém, gente? Você tem que economizar na conta de água, na conta de luz, telefone, internet. Você tem que economizar. Mas abraços e beijos não. Cultive as suas amizades como plantas raras de grande valor. Amém, gente? Cultive. Se a gente ama, é claro que a gente cuida. Não está na Bíblia não, mas é bonito, né? E é uma verdade. Amém, gente? É uma verdade. Cultive suas amizades, seus relacionamentos. Invista nos seus relacionamentos. Invista em gente. Invista em pessoas. Jesus não morreu por coisas, amém? Jesus não morreu por banco. Jesus não morreu por bateria. Jesus não morreu por som. Jesus não morreu por essa igreja bonita, bacana. Jesus não morreu por nada disso. Quando ele voltar não vai levar nada disso, vai levar gente. E você só vai levar daqui as coisas quando você morrer, só o que você fez pelas pessoas. Não o que você juntou. Não o que você juntou. Gente, leve a sério isso, relacionamento. Tem gente, tem marido, tem família que não tem nem foto, que não viaja com os filhos. Ah, não, tem que trabalhar. Morreu o homem. Olha, o que vai sobrar na velhice? Eu trabalho muito com velho, com idoso. Sabe o que velho tem? Velho tem história para contar. Ele repete, eu tenho uns idosos da minha igreja que ele repete a mesma história 300 vezes. Eu escuto as mesmas histórias 300 vezes. E tem que ouvir, amém, gente? Porque um dia você vai contar a mesma coisa. O negócio é cíclico, O negócio dá volta, você vai contar a história também. Agora você tem que ter história para contar. Quando seu filho for em casa, você vai contar o que para o seu filho? Tem que ter fotografia para ir para a praia, para ver, contar história. E sentar, conversar, levar para casa, fazer um churrasco. Tem gente que monta uma churrasqueira, a churrasqueira nunca foi usada, serve para depósito, para boia de piscina. Não faz nada, não investe em gente, em relacionamento.
E Jesus não morreu por coisa, morreu por gente. A gente já vai levar daqui coisas que a gente fez pelas pessoas. Eu estava na minha cidade um dia desse, eu faço muito velório também na igreja, né? Porque não, eu sou de uma igreja histórica, tem muito velho, muitos idosos. E teve um dia que começou a morrer muita gente lá, muitos idosos na igreja. Eu proibi as irmãs de 80 anos para cima levantar a mão no louvor da adoração, porque o anjo estava puxando. Então é proibido. Passou de 80 anos, a igreja não levanta a mão para adorar, porque o anjo puxa, está morrendo gente demais. E gente, a gente tem que ter história para contar na igreja, no relacionamento, no dia a dia. E a gente começa, quando ficar velho vai ser a mesma coisa. Eu vou ter que ter história para contar, mas eu tenho que ter fotografia, eu tenho que ter momentos, eu tenho que investir em relacionamentos. Amém, gente? Tem marido aí, já viu os maridos mão de vaca miserável, ordinário. Ô marido, mão de vaca. Tem uns maridão aí, gente, tem uns maridão que as mulheres estão orando na cabeça desde madrugada para poder transferir para a glória esse homem. Porque a mulher rala muito. Rala ou não rala, gente? Mulher rala demais. E depois que eu casei, deu uma saudade da minha mãe. Ô, saudade da minha mãe. Porque se eu chegar para minha mulher e falar assim, minha mãe passava, cozinhava, lavava, ela falava comigo, você não casou com sua mãe? É. Aí, gente, a vida é isso. É momentos, é coisas especiais. E mulher rala demais. Aí a mulher chega a semana toda cozinhando, segunda cozinhando. Chega em casa domingo, aí vem pro culto. Ela quer comer um negócio diferente, porque ela está cansada do tempero dela. Não está aguentando mais comer comida de casa, que o negócio dela está dando até ânsia nela. Ela fala assim, no domingo à noite, amor, vamos comer alguma coisa diferente, alguma pizza, alguma coisa diferente. Vamos comer alguma coisa diferente. Aquela comida de casa, semana de novo, as comidas, vamos comer alguma coisa diferente. Aí o marido pega e fala assim, larga de bestagem, mulher, larga de besteira. Gastar dinheiro com bobagem. Vamos esquentar aquele almoço, vai fazer uma janta, um mexidão, e vamos comer aquele negócio lá. Miserável. Juntando dinheiro, você vai morrer aí, miserável. Aí vai vir um cara mais novo, vai casar com ela, vai para Miami gastar seu dinheiro. Na minha casa a conta é corrente, corre mesmo, amém? Corre, filho. Aí tem mulher orando na cabeça do marido de noite aí, Marido, você já viu sua mulher fazendo assim de madrugada, assim, você, assim, assim? Aí você acorda, o que foi? É pernilongo, tá cheio de pernilongo aqui. Mosquito demais nessa casa, hein, amor? Não, é mentira dela, ela está orando na sua cabeça. Transfere esse miserável para a glória, em nome de Jesus. Leva ele para os seus tabernáculos, Senhor, em nome de Jesus. E se o homem morrer, o pastor vai orar para ressuscitar. Você não ressuscita esse homem, não. Ele está feliz, ele está feliz. Esse homem está feliz, deixa ele na glória com o Senhor. Porque fica miserável, gente. A vida é momentos, amém, gente? É momentos. Corramos a corrida, corramos. Eu tenho que correr junto com meus irmãos. A gente corre essa corrida junto, eu não corro sozinho essa corrida. Eu corro junto, é uma corrida de revezamento. Eu preciso do meu irmão para a gente poder chegar junto lá. Eu preciso do meu irmão, você precisa de mim, nós precisamos correr essa corrida juntos. Amém, meus irmãos? Então essa responsabilidade é minha. Eu tenho que correr do lado. E o mais importante, para terminar, olhando para frente. Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu tenho que correr essa corrida olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Jesus é o nosso referencial, amém, gente? Jesus é o meu alvo, amém? Então como é que eu corro a corrida? Olhando para a minha história, olhando para frente. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Olhando para o alvo. Olhando para Jesus. Se eu corro olhando para Jesus, Ele é o meu referencial, amém? Ele é o meu exemplo, amém, gente? Eu sou discípulo de Jesus, amém? Discípulo faz o que o mestre faz, amém, gente? Discípulo faz o que o mestre faz. Jesus é o meu referencial, Ele é o meu norte. Jesus é o meu exemplo. Eu tenho que correr olhando para Jesus. Jesus passou dificuldade nesse mundo, sim ou não? Sim, eu vou passar também, eu sou diferente dele. Jesus teve vitória nesse mundo? Teve. Venceu a morte e muitas outras coisas. Nós também vamos ter vitória. Mas também nós vamos ver só de vitória, já viu? Tem gente que entende a Bíblia errada. E tem gente que relaciona com Jesus de forma errada, entende Jesus de forma errada, gente. Tem gente que pega texto e entende o seu bel prazer. E não conhece a Deus, é discípulo, se diz discípulo de Jesus, mas não segue o mestre.
como referência, como referencial, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aí eu estou vivendo um dia muito difícil, muito mal. Ai, que problema. Ai, que dia difícil. Aí o que você faz? Vai lá para a Bíblia, Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada. Fica um mantra gospel, já viu? Quer se convencer que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor entende versículo errado e lê versículo de forma errada e não conhece a Deus. Para eu seguir a Jesus, eu tenho que conhecer, prosseguir em conhecer a Jesus. Olhar para Jesus significa eu viver o que Ele viveu, andar nos passos que Ele andou. E às vezes até dias difíceis. Mas Ele falou, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eis que estou convosco todos os dias. A segunda é feriado também. 2014, 2015, 2013 eu tive o ano todo com você. E eu vou estar com você. Só que quando eu entendo tão, eu não conheço esse Jesus, ele não se torna meu referencial, que eu leio o versículo e pensando no meu bel prazer. São os dogmas da igreja, viu? Os dogmas da igreja. É uma interpretação da Bíblia se tornando mais importante que a própria Bíblia. Eu pego textos isolados e eu quero colocar na conta de Deus o que é responsabilidade minha, porque eu não conheço Deus. Aí quando estou vivendo um dia difícil, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E só fica nesse versículo. Então entenda esse versículo corretamente. O Senhor é meu pastor e nada me... Não vai faltar alegria, não vai faltar esperança, não vai faltar paz, não vai faltar problema, dor, sofrimento e angústia. Tudo está incluído no nada te faltará. Amém, gente? Quantas vezes que eu leio esse versículo só pensando em não vai vir a bênção, vai vir a bênção, vai vir a bênção. Não, vai vir o problema também. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra, ainda que a figueira não floresça, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, vai ter vale de sombra da morte, vai ter vale que vai ter dias que a figueira não vai florescer. E aí? Eu estou seguindo Jesus? Eu estou olhando, o problema vai me desviar? Eu vou olhar para a circunstância? Eu não vou olhar para a circunstância, eu olho para Jesus. Jesus passou por isso, Ele venceu, eu vou vencer em nome de Jesus, porque eu sou discípulo dEle, eu vou caminhar junto com Ele, Ele vai me ajudar a vencer. Amém, irmãos? A gente entende o versículo errado, aquele versículo, aquele texto. Pedi, dá-se-vos-á, batei, abri-se-vos-á, buscar, encontrareis. Tudo que você pede, você recebe, meu irmão? Sim ou não? Tudo que você busca, você encontra? Tudo que você bate, abre? A Bíblia diz que sim. A Bíblia falou que sim. Olha a afirmativa. Pedi e dá-se-vos-á. Buscar e batei e abri-se-vos. Está afirmando que vai abrir. Está afirmando, não sou eu. Está afirmando. Sabe por quê? Porque eu entendo esse versículo errado. Eu acho que Deus muitas vezes não abre. Ele abre sempre. Ele atende sempre. Ele te dá sempre. Só que eu sempre acho que o sim é resposta. Só o sim é resposta. E quando eu entendo, quando eu bater e abrir se usar, eu acho que só o sim é resposta. Se ele abrir e falar assim, sim, eu te dou. Aí você não respondeu. Mas Deus também diz não, amém, gente? E diz espera, amém? Quando eu entendo esse versículo, que o sim é a resposta, o não é a resposta, e o espera é a resposta, eu entendo esse versículo, e tudo que eu bato, abro, tudo que eu busco, eu acho, e tudo que eu peço, eu recebo. Porque presta atenção, você que é papai e mamãe, se o seu filho te pedir um revólver, o que você vai falar para ele? Não. Ele te respondeu ou não respondeu? Ele só abriu a porta, não. Se seu filho de 17 anos pedir o carro para dirigir, o que você vai falar com ele? Espera, você não está na hora de dirigir, você tem que tirar a carteira ainda, espera. Respondeu. Seu filho te pediu uma Bíblia, você vai falar, sim. Respondeu. Deus é assim também. Batei e abri, se usar, bateu, abriu. Não. Só que eu não sei lidar com não. Eu não sei lidar com espera de Deus, com o tempo de Deus. Eu só acho que a resposta é sim. Deus tem que me dar sim, sempre, sempre, sempre. Nenhum relacionamento de pais e filhos que só tem assim é saudável. Amém, gente? Ou você não diz não para o seu filho? Hã? Na minha casa tem não direto, mais não do que sim. O dia que eles recebem sim, fica uma felicidade. Porque o sim é valorizado demais. Mas o não faz parte da nossa história, amém, gente? Do nosso crescimento, amém? O espera também. Olha, não espere resposta para todas as perguntas da vida. Creia que Deus é bom e sabe o que faz. Por que morreu?
Por que aconteceu isso? Eu não sei, eu tenho tantas perguntas para Deus que eu estou sem resposta. Quando chegar no céu, eu tenho uma pergunta para Deus que eu quero fazer. Primeira pergunta para Deus: Deus, como é que foi aquele negócio daquela multiplicação dos pães? Que oração que foi aquela que o Senhor fez? O Senhor levantou os pães, 5 pães e só deu graça. A Bíblia fala que o Senhor só deu graças. Que oração que era aquela? Eu queria saber. Eu ia levantar R$10 e ia dar graça também, fazer essa oração. Ia mudar a minha vida. Chegar no céu vai me falar, mas não vai adiantar nada. No céu não precisa de dinheiro, para quê? Para quê? Quantas perguntas eu tenho para Deus? Mas eu não me detenho nessas perguntas sem resposta. Eu sei que Deus me ama e sabe o que faz, amém? Quando Deus diz não, é uma coisa boa para a sua vida, é livramento, amém, gente? Quando Deus diz espera, espera. Então, a pergunta, eu vou fazer para vocês de novo essa pergunta: bater e abrir-se usar, buscar e encontrareis, pedir e dar-se usar. Tudo que você pede, você recebe, sim ou não? Sim. Tudo que você bate, abre, sim ou não? Tudo que você busca, você ganha, sim ou não? Sim. Porque o sim é resposta, o não é resposta, e o espera é resposta também. Então eu tenho que seguir Jesus assim, olhando para Ele, vivendo os passos dEle, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não sei se você viu uma reportagem dos pastores americanos suicidando. Saiu, você digitar no Google, você vai, pastores americanos que suicidaram, inclusive seus filhos. Pessoas que vivem o evangelho que Deus não prometeu, que Deus não falou que era para viver. E os caras geram uma expectativa falsa e se frustram. Quantas pessoas decepcionadas com Deus aí? Porque gerou uma expectativa que foi enganada, que foi enganado. E Deus não prometeu nada disso, porque eu não conheço a Deus, porque eu não estou olhando para os passos de Jesus. Eu nem leio Bíblia, eu leio. Eu nem conheço os evangelhos. Jesus foi perseguido. Jesus passou fome, teve sede. Jesus foi maltratado, foi humilhado. Ah não, mas eu não. Eu, Shidori Reduken, E eu quero terminar com vocês aqui, deixando um texto que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 9. Jesus nos ensinando a oração do Pai Nosso, a olhar para Ele, a conversar com Ele. Orar é falar com Deus, amém, gente? Falar com Deus quer dizer intimidade. Falar com Deus quer dizer ver, caminhar junto, ter o exemplo. É o nosso rabino. A gente olha, a gente caminha com Jesus, a gente vê os seus passos, e os seus passos me ensinam. A sua caminhada me ensina a viver o dia a dia, 2014. E se eu aprender a viver olhando para Jesus, seguindo os seus passos, sem gerar falsas expectativas, o meu ano com Jesus vai ser melhor. Mesmo que venha o dia mau, mesmo que venha a vitória ou a bênção, eu estou com Jesus, amém? Não é só no dia bom não, né? É no dia ruim também. E lá nesse texto diz o seguinte, e essa oração, eu quero terminar com essa oração, eu quero fragmentar essa oração. E o texto começa, Deus fala assim, quando você quiser falar comigo, você quer orar, orar é assim: Pai Nosso. Começa a oração com Pai Nosso. É Pai meu, gente? É Pai meu, gente? O Pai é nosso. Ah, porque, não, Pai meu, Deus meu, sou eu, para mim, é eu, me dá, parece que é filho único. O texto começa, Pai Nosso. É meu, é seu, é nosso. Amém? Um dia eu estava numa igreja, o cara começou a brincar comigo. Gente, está aqui um homem de Deus, vai pregar, mas ele é primo, porque ele é eu sou presbiteriano, né? Aí ele falou, gente, ele é primo, vai pregar, mas é um homem de Deus, o cara muito legal. Ficou brincando comigo. Depois eu peguei o microfone e falei assim, pastor, quem chama Deus de pai não pode escolher irmão. Nunca mais voltei nessa igreja. Não sei porquê, eu acho que não me convidaram mais. Mas quem chama Deus de pai não pode escolher irmão, amém, gente? Olha, eu tenho 7 irmãos na minha casa. Quem tem mais irmãos? Quem tem mais de 2 irmãos? Quem tem você e mais alguém? Você escolheu esse irmão seu? Se eu pudesse escolher, eu não escolheria nenhum. Eu seria filho único. Eu sou bom, eu sou legal. Você não escolhe irmão. Amém, gente? Então quem chama Deus de pai, tem que entender o seguinte: você chama Deus de pai, não pode escolher irmão. Pai, Deus ama todos, amém? Então o texto começa, Pai Nosso. Aí continua, que estás no...
Eu quero correr essa corrida olhando para Jesus, autor e consumador da minha vida. Pai nosso que está no céu. Eu só posso dizer isso se de fato o meu tesouro não for os bens materiais. Pai nosso que estás no céu. Nosso bem material não pode estar aqui na terra, é no céu. Eu só posso dizer isso, Pai nosso que está no céu, se de fato os meus bens materiais não estão aqui na terra, está no céu. Caminhão de mudança não segue velório, amém, gente? Você não vai levar nada daqui, amém, gente? Caixão não tem cofre, amém? Ou você acha que vai levar? Não vai. O meu tesouro não é aqui, o meu tesouro é no céu. Quantas pessoas com a mão vazia, chegando diante de Deus com as mãos vazias? O que você tem feito para o reino de Deus? Para aquecer no céu. Aí eu fico vendo as pessoas, eu sou de uma igreja muito grande, e as pessoas ficam assim, não pastor, não posso misturar trabalho com igreja, não pode misturar. Pode sim, tem que misturar, é tudo junto e misturado. Porque eu sou luz da minha casa, sou luz do meu trabalho também, amém, gente? Eu tenho que ser luz do meu trabalho, tenho que ser luz da minha escola. Eu sou colocado ali como sal e como luz naquele lugar, eu tenho que ser luz ali. Então para mim o mais importante é o reino de Deus, seja proclamado. O texto continua, que estás no céu, venha a nós o teu. Eu só posso dizer isso se de fato eu deixo o amor de Cristo crescer em mim. Venha a nós o teu reino. Eu só posso dizer isso se de fato eu deixo o reino de Deus crescer em minha vida. Eu quero seguir Jesus? Eu quero ser um seguidor de Jesus? Jesus é o meu alvo? Eu só posso dizer isso se de fato o amor de Cristo cresce em mim, a cada dia, pelo meu irmão. Seja feita a tua. Essa é difícil, hein? Seguir a Jesus e a vontade dele ser a minha vontade. Eu só posso dizer esse texto, fazer essa oração, se de fato me submeto ao senhorio de Cristo. Tem muita gente que quer Deus como Salvador, já viu? Mas não quer Deus como Senhor. Ah, Jesus é meu Salvador, que legal, eu estou lavado, ensaboado, centrifugado, passado e engomado no sangue de Jesus. Ah, abriu a porta da salvação, eu entrei pela porta, eu estou deitado eternamente no berço esplêndido da salvação. Tem gente que acha que a salvação, ela se abre para uma sala de estar, com uma televisão plasma, um controle remoto, suco de laranja, um lanchinho. Ah, o reino de Deus, que maravilha, agora eu vou desfrutar. O versículo diz, diz Jesus, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será? Aí tem gente que para na parte A. Mas tem a parte B, entrará e sairá. Sair? Como é que é esse negócio de sair? Eu custei entrar, agora vou sair, Jesus? Não, vou ficar deitado eternamente no berço da salvação aqui. Eu já estou salvo. Já viu? Tem música que nós cantamos na igreja, mas não vivemos. Aquela música, pelo Senhor, marchamos sim, seu exército poderoso, destruir o inimigo, matei Satanás, morte, debaixo dos meus pés. Da Hadouken no capeta, da Shidori no Satanás. Gente, o Rambo da fé, Jet Li da fé. O cara, música que nós cantamos na igreja, mas não vivemos. Música que nós cantamos na igreja, mas não vivemos. Eu só posso dizer, seja feita a tua vontade, se de fato me submeto ao senhorio de Cristo. Música que eu canto na igreja, agora tem música que nós não cantamos na igreja, mas vivemos. Eu tenho certeza que vocês não cantam essas músicas na igreja aqui. Mas essa música já embalou muitas, né? A galera da década de 60, de 70. Eu tenho certeza que vocês não cantam essa música no louvor. Aquela, eu quero que você, Jesus, me aqueça nesse inverno e que tudo mais vai para o inferno. Meu pai, meu patrão, minha mãe, meu vizinho, minha sogra morre. Vocês cantam essa música no louvor, gente? Mas vive quando não prega. Mas vive quando não se submete ao senhorio de Cristo. Em pregar o evangelho, atendendo e obedecendo ao ID de Jesus. Eu não canto, mas eu vivo. Amém, gente? Tá fraco. Amém, gente? Amém. Tá fraco. Coloca a mão no diafragma, vai todo mundo, vai. Diafragma não é aqui não, gente, é aqui, ó. Eu falei uma coisa e fiz outra. Eu falei, coloca a mão no diafragma e coloquei a mão no pescoço. Por que vocês colocaram a mão no pescoço? Sabe por quê? Porque as minhas atitudes falam mais alto que as minhas palavras. O que eu faço fala muito mais alto do que eu falo. Para de falar e começa a pregar, começa a viver. Amém?
As minhas atitudes falam mais alto. Viver o senhorio de Cristo. Eu só posso fazer essa oração se eu me submeto ao senhorio de Cristo. Assim na terra como no céu. Eu só posso dizer isso se de fato eu sou cidadão do reino. Amém, gente? O pão nosso de cada dia nos dai. Eu só posso dizer isso se de fato reparto o meu pão com o próximo faminto. Perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos. Vocês querem ser seguidor de Jesus mesmo, gente? Vocês querem correr esse ano 2014 olhando para Jesus e autor consumador de sua fé? Porque tem toda essa responsabilidade aqui, ó. Ai, que culto pesado. Ai, pastor Itamar não chama Paulinho mais não. Seguir Jesus é isso? Olhar para Jesus é isso? É isso. Não tem como negociar. Não tem como negociar. Perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos. Eu só posso dizer isso se de fato eu tenho um coração perdoador. O que é mais fácil, perdoar ou pedir perdão, gente? Todos os dois é difícil, né? Mas eu tenho que perdoar e tenho que pedir perdão. Você quer seguir Jesus? Você quer caminhar olhando para Jesus, autor e consumador de sua fé? Você tem que perdoar e tem que pedir perdão. Tem gente que fala assim, não, eu não perdoo. O que é o perdão, gente? O perdão, a falta de perdão é a mesma coisa que tomar um copo de veneno querendo que outra pessoa morra. Quem vai morrer é você. Até por inteligência perdoaria. Até por inteligência. E não nos deixe cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Eu só posso dizer isso se de fato eu não fujo das responsabilidades na construção de um mundo e de um país melhor. Porque o teu é o reino, o poder e a glória. Eu só posso dizer isso se de fato as minhas palavras e atitudes forem coerentes com o meu discurso. Lembra? As minhas palavras têm que ser coerentes com as minhas atitudes. O meu discurso tem que ser coerente com as minhas atitudes. E por fim, amém. Eu só posso dizer amém se de fato eu aceito tudo isso que eu acabei de ler aqui para vocês. Eu só posso dizer amém, assim seja, se de fato eu concordo com toda essa oração do Pai Nosso, que me traz a responsabilidade de caminhar esse ano melhor. Então como é que eu tenho que caminhar, gente, a minha vida? Eu tenho que caminhar olhando para a minha história, olhando para e olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado por essa manhã. Deus, muito obrigado por esse ano que se inicia, Jesus. Deus, como é bom saber e como é bom ser um seguidor do Senhor Jesus. Jesus, tantas pessoas correndo atrás do vento, correndo atrás de pessoas ou de coisas que não conduzem à vida eterna. Pessoas que correm atrás do nada. Mas Jesus, nós estamos certos que essa corrida da nossa vida, ela não é em vão. E o bom saber, Jesus, o bom saber, o extraordinário, o maravilhoso saber, que na corrida para o céu, quem ganha não é o que chega em primeiro lugar, mas é o que chega. É o que chega, Jesus. Na corrida para o céu, na corrida para a vida eterna, na corrida para estar com o Senhor, Jesus, não tem primeiro, não tem segundo, tem aquele que chega. Todos nós juntos, Senhor, chegando. Nos ajude, Senhor, a viver essa corrida, a correr bem essa corrida, cuidando do nosso físico, cuidando do nosso espiritual, cuidando dos nossos relacionamentos em casa, com nossos filhos, Deus, com o nosso casamento, tratando sério, Deus, com o pecado, olhando, Deus, para a nossa história, pessoas que correram como nossos pais, nossos avós, que já passaram, pessoas que fundaram essa igreja um dia, que viveram aqui, Deus, que já estão com o Senhor, que nos deixou um exemplo maravilhoso, digno, Deus, de integridade, de vida, de moral. Deus, valores que os nossos pais nos passaram, Deus, que nós não nos corrompamos, Deus, nós não negociemos esses valores, nós aprendemos na nossa casa com nossos pais, como moral, ética, bom costume, Deus, respeito, honestidade,
que eu traga isso na minha vida, que eu passe isso para os meus filhos, Senhor, e que eu corra essa corrida olhando para dentro de mim, Deus, porque, Deus, eu sou o meu próprio problema, com as minhas vaidades, com os meus desejos, Deus, com o meu orgulho. Eu sou o meu próprio problema. Se meu casamento está ruim, se os meus filhos, Deus, se alguma coisa está acontecendo de errado na minha família, eu sou o responsável por isso. Seja você mulher, ou homem, ou filho, ou pai, que eu possa correr olhando para dentro de mim, não culpando os outros, mas olhando para dentro de mim. Deus, que eu possa correr também essa corrida olhando para o meu próximo, meu irmão que está do meu lado, correndo comigo, para ajudá-lo, Jesus. Se um dia ele cair, ele desistir, eu possa levantar ele e ajudar ele a correr essa corrida, Deus, a gente poder chegar junto, talvez tropeçando, talvez até cansado, mas a gente chegar junto, Jesus. Eu quero ajudar, eu quero ser um braço, eu quero ser um apoio para o meu irmão, não empurrar ele mais, não puxar o tapete dele, Jesus, mas levantá-lo. E o mais importante de tudo, Jesus, que nessa corrida desse ano, na corrida da minha vida, eu não sei o dia que essa corrida vai terminar para mim, mas que eu possa sempre correr olhando para Jesus, para o Senhor, o meu maior exemplo, o meu norte, a minha bússola, a minha ilha segura, Jesus, que eu possa olhar para o Senhor. E eu não posso ir embora daqui nessa manhã, meus irmãos, sem te dar a oportunidade de ser um seguidor de Jesus Cristo, de correr essa corrida esse ano 2014 com Jesus. Você correu a corrida da sua vida até aqui. Talvez você tenha 20 anos de idade, você tenha 17, você tenha 40, você tenha 30 anos. Você correu a corrida sozinho a vida toda, mas você quer correr agora com Jesus. Você quer correr do lado dos seus irmãos, e talvez você ainda nunca convidou Jesus para ser o Senhor da sua vida, para ser o seu Senhor, para também ser o seu Salvador. E eu não posso ir embora daqui nessa manhã sem te dar a oportunidade de você tomar essa decisão mais importante da sua vida. Tem 4 coisas mais importantes com a letra C. A ordem é conversão, consagração, casamento e carreira. As pessoas pulam a ordem, vai para o final, que é a carreira, depois que é o casamento, aí quando ficar velho, que é a conversão. Deus aceita sim, Deus recebe sim, mas quanto você não poderia fazer no reino de Deus? No reino de Deus, com a sua juventude, com os seus dons, com os seus talentos, o que Deus tem te dado. E se você quer hoje Jesus como seu Salvador e como seu Senhor, eu não posso ver o teu coração, mas eu posso ver a tua mão. Você está correndo essa corrida sozinha, filho, filha, mas você quer correr hoje com Jesus. E se você quer Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, eu não posso ver o teu coração, mas eu posso ver a tua mão. Um levantar de mão é o sinal externo de algo que está acontecendo dentro do seu coração agora aí. E se você quer entregar sua vida para Jesus, eu queria que você fizesse o sinal para mim, levantando as suas mãos, assim: eu quero. Deus abençoe, atrás, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Tem bastante gente. Eu não estou vendo todo mundo. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Você que está levantando sua mão, fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar, eu vou orar por você. Você que quer convidar Jesus para correr essa corrida junto com você. Você quer falar: Jesus, eu estou correndo essa corrida sozinho, eu quero que você venha ser meu Senhor, venha ser o meu norte, venha me direcionar esse ano. Eu fiz escolhas erradas em 2013, tomei atitudes erradas sozinho, impensadas, mas eu quero convidar o Senhor para correr comigo. Eu quero fazer o seguinte: você que está em pé, vem aqui na frente, eu vou orar por você. Vem cá, eu quero tocar em você, eu quero orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu vou orar por vocês. Vem aqui pertinho de mim aqui, ó. Vem para cá pertinho de mim, eu vou orar com vocês.